Olá, bom dia. Olha a titia aqui novamente. Vamos lá? Nós agora iremos para a nossa aula de história, tá bom? E hoje nós iremos falar de uma coisa que vocês estão bem com saudades, eu acredito, tá? A titia também. Que é a convivência na escola. Poxa, gente. E aí, como é a convivência lá na escola? Como é a convivência de vocês com os amiguinhos lá da sala, hein? A gente vai falar sobre isso então, tá bom? Vejam só. Toda escola, ela tem coisas que são rotina. O que é rotina? São coisas que são feitas sempre, diariamente, né? Que a gente precisa fazer, tá certo? Para o nosso dia a dia da escola, tá bom? Então, por exemplo, existem coisas como, por exemplo, quando a gente está lá na escola, vocês lembram? A gente chega, a tia sempre espera um pouco chegarem, dá o horário, não é isso? Depois a gente, antes de começar o nosso dia, nós fazemos o quê? Nós fazemos nossa oração, não é isso? Então, depois que nós fazemos a nossa oração, a tia sempre deixa lá no quadro, já escrito o quê? A atividade que vocês irão realizar naquele dia, lembra? A tia coloca sempre lá no quadro qual livro que vocês vão precisar de pegar, a página do livro que vocês irão abrir e estudar naquele momento, não é isso? Então, essas são as nossas rotinas, é a nossa rotina. Aí a gente faz o quê? Nós iremos estudar, depois a gente tem um momento que vai o quê? Ao banheiro, né? Lavar as mãos também, fazer o nosso lanchinho, conversar um pouco, não é isso? Então, isso é a nossa rotina da escola. E aí também a gente fala também sobre o nosso convívio, né? Como que a gente convive com os amigos? Como que vocês convivem com seus amiguinhos? Como é que vocês lidam? Vocês convivem bem com seus amigos? Vocês têm respeito, atenção? Ajudam um amiguinho quando eles estão precisando? Tem algum amigo precisando e aí vocês param, vão ajudar? Como é que é esse convívio? Esse convívio é legal? Né? Vocês têm respeito com o amiguinho? Ou será que vocês ficam fazendo algo que o amiguinho não vai gostar? Pois é. Falando dessa convivência, né, da escola, a gente vai falar também de um assunto muito sério, que existe e já existia desde a época da tia, tá? Desde que a tia era pequena, que acontecia isso também. Mas assim, hoje em dia, parece que as coisas ficaram cada dia piores, infelizmente. Cada vez mais complicadas, tá certo? E foram acontecendo tantas coisas que isso, coisas graves com crianças, que isso terminou se transformando em algo que é punível, ou seja, é contra a lei se fazer isso, não se pode fazer isso, né? Por que foi feito isso? Para que possa preservar muitas vezes a vida das pessoas. E o que é isso tão sério que a tia está falando? Eu acho que vocês já ouviram falar. É o bullying. Bullying, gente, é uma palavra que está escrito em inglês, não é? Mas que no inglês ele tem um outro sentido, né? Um sentido diferente do que se tem aqui. Aqui a gente tem o bullying como, por exemplo, é uma ameaça, é quando você ameaça alguém, quando você agride de forma verbal, ou seja, com palavras. Quando você agride essa pessoa fisicamente, né? Quando você trata essa pessoa de maneira que muitos dizem assim, só estava zoando, só estava fazendo uma brincadeira. Mas a gente tem que tomar sempre do princípio que é uma coisa muito importante que eu sempre digo aos meus filhos aqui em casa, que brincadeira só é boa quando o outro está gostando.
Entenderam? Então, não existe uma brincadeira que você tá achando engraçado e o outro tá ficando triste. Isso não é brincadeira, tá certo? Isso é bullying. E isso é uma coisa muito séria, gente. Porque muitas crianças entram em depressão ou acontecem coisas piores, ficam traumatizadas, perdem a vontade de ir para a escola, né? E qual a coisa mais simples para se fazer, para vocês entenderem o que não se deve fazer? Por que não se deve fazer isso? É só a gente ver assim, a gente se colocar no lugar do outro. Ou seja, a gente tem que pensar assim: se fizessem isso comigo, eu iria gostar? Seria legal? Acho que não, né? Então a gente não deve praticar o bullying, tá bom? Fica a dica aí. Brincadeira só é boa quando o outro está gostando, certo, gente? Então, vamos lá? Falando nisso e convívio na escola também, o que é que a gente vai fazer? A gente vai responder as atividades, tá certo? Da página 32, certo? Vocês vão ver 4 quadrinhos e os balãozinhos assim, que são para vocês colocarem as palavrinhas. Palavras que sejam de um bom relacionamento que pode se ter nas escolas, tá certo? Vocês vão ver aquela imagem e vocês vão imaginar lá qual a palavra que aquela criança está falando, tá certo? São 4 balões, tá bom? E aí vocês vão dizer as palavrinhas que são meio que palavrinhas mágicas, não é isso? Certo, gente? Muito fácil. A gente vai passar agora para o segundo quesito. No segundo quesito é super simples também. Vocês vão ver algumas imagens. Deixa eu ver quantas imagens vão ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5 imagens, tá certo? Cada imagem vai ter um número, tá bom? E vocês vão ver que embaixo vai ter um poema, certo? O que levo na mochila é o nome do poema. E vai ter um espaço onde vocês vão completar o poema. Só que embaixo do tracinho vai ter o número de alguma imagem. E aí vocês vão colocar o número dessa imagem naquele espaço. Bem fácil. Só é vocês observarem aí o que é. Tem escola, tem uma lancheira, tem outras coisas lá, eu acho que é uma cola, certo? E cada imagem, como tem o seu número, só é vocês observarem qual o número que está pedindo ali para completar o poema, certo? Depois que completarem, leiam o poema, bem legal, certo? Pronto, meus amores. Estamos agora no terceiro quesito. No terceiro quesito, vocês vão ter que criar uma coisa. É um contrato. E nesse contrato vai ter o contrato, a opção, duas etapas, tá certo? Que vocês vão fazer o quê? Um contrato de convivência, certo? O que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente deve tratar o nosso coleguinha para um bom convívio na escola, né? Porque na escola a gente tem as coisas que a gente precisa fazer na sala de aula, né? Isso que são as atividades, mas a gente tem a hora do lanche, tem vários momentos, não é isso? Mas também a gente precisa preservar a escola, cuidar, não sujar, não riscar parede, não jogar lixo no chão, não é isso? Então, são várias coisas. Então, vocês vão criar um contrato com 2 fases, tá certo? Colocando ali, pode ser assim, 2 tipos de contrato. Um com as coisas que vocês já fazem na escola, palavras também que vocês devem fazer na escola e aquelas coisas que não devem ser feitas, certo? Nós já vamos para o quarto quesito e último quesito. Último não, ainda tem outro. Calminha. Vamos lá. Nesse quarto quesito, vocês vão escrever o quê?
escrever a resposta certa. Vocês vão ter algumas perguntas sobre vocês, sobre a escola, sobre como é a convivência de vocês lá na escola, o que se você cumpre as tarefas. São perguntas pessoais, né? O que são perguntas pessoais, tia? São perguntas que, por exemplo, Elisa vai responder de um jeito, Rafael vai responder de outro, Cauê vai responder de outro. Por quê? Porque são respostas de cada um, tá certo? Pronto. Vão ter aqui 1, 2, 3, 4 perguntas, tá certo? E a gente termina fácil esse quesito. Quinto quesito, meu Deus, é uma coisa que vocês amam fazer, gente. Vocês vão ver, aí, vão existir 6 imagens. E essas imagens vão ter coisas, tá certo? E vocês vão pintar apenas as imagens onde tem coisas boas a serem feitas, atitudes coerentes, atitudes corretas a serem feitas. Onde tiver coisa errada, não, tá? Só naquilo que é correto de se fazer, tá certo? E vocês vão ver, identificar as imagens e pintá-las. Bem lindo, bem colorido, tá certo? Bem bonito mesmo, tá bom? E a gente termina na página 34. Ok, meus amores? Então tá. Até mais. A tia também vai mandar uma atividade de matemática para ser feita no caderno, tá bom? Beijo, lindões, lindonas. Tchauzinho.